Bem-vindos ao nosso Pode Sim. Eu sou o Carlos Luiz. Oi, gente, eu sou a Vitória. Olá, pessoal, eu sou o Arthur. Hoje nós vamos falar sobre uma das maiores obras psicográficas de todos os tempos. Um livro respeitado por médiuns e estudiosos que tiveram a felicidade de estudá-la. O livro chama-se Memórias de um Suicida, escrito por uma das maiores médiuns espíritas e por um dos maiores escritores portugueses da língua portuguesa, um grande literato. Bem, a médium é a Ivone do Amaral Pereira, o espírito Camilo Castelo Branco, uma das maiores referências da literatura portuguesa. Serão 4 programas. Hoje nós vamos falar um pouco mais da Ivone Pereira e dar uma ideia geral de como o livro foi psicografado e o processo que ele viveu até ser publicado. Nos programas seguintes, nós vamos conversar em cada programa sobre uma das 3 partes do livro. No programa seguinte a gente vai falar sobre a primeira parte, que o autor intitulou Os Réprobos, a segunda parte, Os Departamentos, e a terceira parte, muito interessante, chama-se A Cidade Universitária. Bem, vamos começar este programa. Vitória, fala pra gente um pouco da vida da Ivone Pereira. A Ivone do Amaral Pereira nasceu no Rio de Janeiro. Desde muito pequena apresentava sua mediunidade extraordinária. Ela, assim, era tão comum essa vivência mediúnica que já com 3 anos, por exemplo, ela confundia encarnado com desencarnado. Então, isso era uma coisa bem natural para ela. Aos 29 dias de nascida, já entrou em estado de letargia. E, prepararam inclusive o velório. E a mãe dela, num desespero. Para quem não conhece, letargia é quando o espírito se desprende do corpo de uma maneira, se desprende de uma forma tão forte, o distanciamento é tão grande que tem aparência de morte, um desdobramento bem profundo. Bem profundo. A mãe dela, a família toda era espírita, mas a mãe dela tinha uma fé muito forte, então orou com muito fervor. E a filha, aos poucos, foi voltando para o corpo e vamos viver. É interessante porque, na verdade, ela já estava no caixão. Exato. Ela já estava no caixão, já estava diagnóstico de morta. Já estava tudo pronto. Depois e aí eu lembro que ela conta que a mãe tira ela do caixão chorando, leva ela para outro quarto, tranca a porta do quarto e começa a orar. O que acontece, na verdade? Na hora que ela está com a criança no corpo orando, ela começa a aplicar passe. É um passe. Ela começa a orar com ela e da energia. E essas energias fazem com que ela volte para o corpo. E aí ela começa a chorar. Só um detalhe. Ela continuou com esse tipo de mediunidade ao longo da vida. Com 8 anos ela entrou em catalepsia outra vez. Mas a pessoa já sabia, estava acostumada, já era uma média experiente, né? Isso aqui é tranquilo, que eu já tenho 8 anos de experiência nesse processo. Pois é. E ela tinha uma lembrança muito nítida na infância dela mesmo, da vida dela passada. Que ela lembranças agradáveis ou desagradáveis? Bem desagradáveis. Quer dizer, com 8 anos, ela tinha regressão de memória e lembrava que tinha sido suicida, né? Exato. Se suicidou, isso doía um pouco nela. E com essa lembrança... Um pouco não, devia doer muito, mas eu admiro a coragem desse espírito. Mas não é corajoso um espírito desse? Com certeza. E com essa lembrança, ela lembrava dos familiares da vida passada dela. Um deles era o espírito que, inclusive, acompanhava nessa vida de que ela foi Ivone Amaral Pereira. Já desde essa idade, esse espírito já acompanhava ela. Né? Exato. Foi o pai dela na vida passada, que é o Charles, o espírito Charles. E também o médico Roberto de Canalejas. E assim, ela já com 13 anos participava de mediúnica e tal. E ela chegou inclusive a ver o Camilo Castelo Branco, mas ela nem sabia. Via Camilo Castelo Branco, via Bezerra, via muita gente, entendeu? E a mediunidade dela era super natural. A mediunidade era de psicografia, de cura, incorporação, materialização. Ela participava de desobsessões, assim, tudo bem. Desde pequena já teve todo esse processo. Legal. E foi uma das grandes médiuns da história. E eu acho interessante isso, porque essa evidência dela, desde 3 anos de idade, né,
Já o fenômeno da letargia começa com 29 dias, com 8 anos ela tem. E com 13 anos ela já estava totalmente integrada no movimento espírita, né? Eu acho que é uma coisa, é um exemplo bonito e deu certo. Sim. E ela fazia receituários mediúnicos e alguns centros espíritas que ela acabou frequentando ao longo da vida questionavam isso. Diziam, por que você faz isso? Tá, tipo, meio que proibiam. E ela, não, vamos ver aqui, né? Ela lia e tal e questionava com fundamentos realmente. Não, eu posso fazer isso, por que eu não posso fazer então? Ela foi um médium muito surpreendente. Depois a gente vai passar alguns trechos, né? Oportunamente de algumas entrevistas dela, tem algumas coisas de áudio, né? Que graças a Deus foram salvas. E mesmo no final da carreira ela manteve essa lucidez, né? De não ter o medo. Avaliava, ela conhecia profundamente a codificação. Por orientação de Bezerra de Menezes, ela conhecia profundamente o cristianismo primitivo, porque Bezerra dizia que quem quiser se dedicar à tarefa mediúnica tem que conhecer o cristianismo primitivo. Então ela lia o Novo Testamento, lia livros de história sobre os primeiros cristãos. É a base de todo o resto, então base. É muito importante. E ela teve sempre essa lucidez. Né? E graças a isso ela não cedeu às más influências que dizia, né? Você é muito nova, você não pode ter receituário, ao invés de avaliar o conteúdo. Embora ela encontrou bastante dificuldade, né, em outros centros para atuar justamente por essa questão dela ser adolescente e ter contato com a mediunidade e pela forma como se manifestava a mediunidade dela, bem ostensiva, bem clara, bem natural, de ver, de falar, de escrever. Eu até lhe digo o seguinte, ela encontrou uma certa dificuldade, mas hoje, pegando a própria análise dela, ela encontraria muito mais. No final da vida, já próximo de desencarnar, acho que 78, ela dá uma entrevista, está registrada, a entrevista dela, o áudio foi salvo, não foi de áudio, foi para a rádio. E ela diz que já vê muitas práticas estranhas no movimento espírita. Naquela época ela já via. Em 70 e pouco ela já dizia, olha, o que estão fazendo hoje de mediunidade no centro espírita é muito diferente do que eu aprendi com Bezerra de Menezes e com Kardec. Então, hoje a dificuldade seria muito maior. E detalhe, né? Só um detalhe já para a gente passar o Arthur falar outros aspectos. Ivone Pereira recebia, por exemplo, o receituário normalmente na casa dela. Hoje em dia tudo tem que ser no centro espírita. Exatamente. Não pode. E aí a gente um dos grandes exemplos de que alguma coisa está errada. E é legal porque a gente tem uma gravação dela falando que muitas práticas mediúnicas que ela já via que estavam acontecendo, que são as que tem hoje, são totalmente diversas da que ela teve ao longo dos 60 e tantos anos dela de prática mediúnica, né? Bem orientada e bem vivida, porque hoje, avaliando a obra dela com calma, a gente pode sem dúvida dizer que foi uma médium de excepcional qualidade mediúnica e excepcional lucidez. Arthur, o que é que você trouxe pra gente aí, da Ivone e do livro? Bom, Carlos, o livro ele é dividido em 3 partes e nessas 3 partes do livro conta a trajetória desse escritor, do Camilo Castelo Branco, né? Mas o Camilo Castelo Branco era espírito desencarnado, mas não era espírita. E aí, escreveu besteira? Acredito que algumas. Tanto que o espírito Leon Denis, né, que vem com a Ivone e faz toda a revisão doutrinária. Escrito, e risca, mas não está no livro, né? Porque o Leon Denis revisou. Foi revisado e ele risca várias páginas. Ele corta um terço do livro, né? Isso. Fala logo a verdade. E é interessante os detalhes da narrativa, porque tem uma parte na introdução do livro que a Ivone fala assim: as mensagens já não eram escritas, mas narradas, mostradas, exibidas à minha faculdade mediúnica, para que ao despertar maior facilidade eu encontrasse para compreender aquele que por mercê inestimável do céu me pudesse auxiliar e descrevê-las. Então o livro não foi só psicografado, ela teve desdobramentos, ela viu imagens, ela viu cenas do Vale dos Suicidas, de toda a trajetória do Cândido, ele narrando para ela visualizando. Então você vê
tipo assim, o recrutamento de vários tipos de manifestações mediúnicas que ela podia ter para poder escrever o livro com os detalhes que ela escreveu. Exatamente. E o livro conta essa trajetória de como vive um suicida após a morte, né? Isso. Deixa eu só interromper porque eu acho que é importante destacar isso, Arthur. Aí a gente vê que esse livro, né, pegando uma comparação na Terra, é uma superprodução mediúnica. Por quê? Porque é um livro que vai trazer detalhes com uma qualidade que a gente raramente encontra numa obra psicográfica. Isso. Assim, como médium psicólogo eu posso falar, quer dizer, como é difícil você narrar aspectos muito específicos, né? E o livro consegue retratar isso com uma realidade impressionante. Verdade. E aí a gente entende, porque todas essas faculdades, né? Quer dizer, então, os espíritos não elaboram de uma maneira limitadora, quer dizer, ela usa todos os recursos, ela usa inclusive as memórias das vidas passadas. Por isso que ela já começa a lembrar na infância. E você falou, né? Ela utiliza todos os recursos. Falando de forma até material, realmente ela usou todos os recursos. Porque ela não conta, né? Que ela não tinha dinheiro para comprar papéis, para comprar materiais, para escrever, para psicografar. E ela usava o que ela tinha no momento que ela tinha disponível em casa, onde ela estivesse, para poder compor essa obra, entendeu? Então você vê a variedade de recursos espirituais, de recursos materiais. A gente pode dizer assim, a abundância de recursos espirituais e a extrema escassez de recursos materiais. E uma criatividade muito grande. O livro foi psicografado, para quem não sabe, em papel de enrolar pão. Ela pegava esses papéis, né, passava o ferro para poder ele ficar lisinho e usava porque ela não tinha dinheiro para comprar o papel para psicografar o livro. E aí, diante de uma história dessa, a gente tem que se questionar se nós não temos demais, né? Porque você, sem recursos materiais quase nenhum, a dona Ivone Pereira, ela foi pobre a vida toda. A vida toda ela foi trabalhava pobre. Como costureira, né? Dizem os biógrafos dela que ela sequer conseguiu aposentar, era outra época, né? Ela não tinha sequer uma aposentadoria. Então, não tinha um Bolsa Família, que hoje tem. Na época dela não existia isso. Não existia nenhum recurso, né, desse sentido. Então, ela a vida toda foi pobre e Memória do Suicida foi um dos livros que mais vendeu na história, né, dos livros espíritas. Mas o dinheiro do livro foi para ela? Nada. Toda a obra dela foi doada. Ela nunca ganhou nada. Só estou dizendo, e aí é um alerta importante. Ela nunca ganhou nada, nem direta, nem indiretamente, porque às vezes tem médium bem intencionado, mas mal orientado, que acaba tendo benefícios indiretos das obras psicográficas. Ela não, a prova é que ela morreu pobre. Costureira e sempre teve uma vida limitada, nunca teve facilidade. Então, Ivone do Amaral Pereira é um monumento de coerência e de abnegação, quer dizer, então não vamos falar das outras obras hoje, mas essa obra específica maravilhosa, ela apesar de tudo isso, se manteve sem nenhum benefício indireto. Então isso é importante a gente destacar. Outro ponto que eu achei interessante na introdução do livro, Carlos, já que o Pode Sim hoje é da apresentação do livro, né? Além dela trazer a forma como ela compôs, os recursos que ela utilizou para compor o livro, mostra entre as linhas do texto o respeito pelo Cândido e pelo Camilo, né, Castelo Branco, e pelo espírito Leon Denis. A relação, você começa a sentir essa relação que ela tinha com a história do Camilo Castelo Branco, né? Aí você vem da trajetória dela de vidas passadas, de ter sido também suicida. E eu consegui ver ela se identificando com ele personagem, ele espírito, isso, e toda a história dela. Ela viveu aquilo ali várias vezes. E ela respeita ele, tipo assim, respeita o conhecimento. Entende a dor, né? Entende a dor e respeita o conhecimento intelectual, né? Embora não recusa as revisões, né, que são necessárias em qualquer obra. Qual é a história desse livro? Desde a psicografia, a gente já falou um pouco que foi em papel, né, de pão,
Foi psicografado, e aí é curioso que ela disse que ela psicografou esse livro com caneta, e ela disse que nem se deu conta, porque para ela psicografou com o que tinha, né? Não pensou nisso. E aí depois ela se deu conta que se tivesse psicografado com lápis, teria se apagado. Porque justamente passou 29 anos dentro da gaveta, assim, sem... Desde a recepção até a publicação. Exato. Né? Por que 29 anos? Por que esse tempo todo? Alguém sabe? Primeiro, pelo critério, pelas coisas novas que o livro trazia, ela queria realmente ter a convicção de que aquilo era uma obra verdadeira, porque hoje todo mundo está acostumado com a ideia, mas a primeira médium no Brasil que se tem algum registro a descrever detalhadamente a vida espiritual, as cidades espirituais, foi a Ivone Pereira. O Caibá Schutel, antes dela, publica no livro A Vida no Outro Mundo um capítulo dizendo que os espíritos que o orientavam tinham falado que existiriam de fato cidades e construções do mundo espiritual, e que ele tinha pesquisado em médios de outros países e tinha visto essa informação. Então ele lançava aquela informação a título de hipótese. Olha que coisa curiosa, porque era uma coisa que as pessoas não sabiam. E ela traz algo concreto. E ela traz um relato, até hoje, o relato mais detalhado e profundo. É importante registrar o respeito que o Chico Xavier tem por essa obra. Chico Xavier afirma que é a obra que mais minuciosamente descreve a vida espiritual. Então é a opinião de alguém que sabe, né, como médium, né, e como uma pessoa que tinha uma compreensão espiritual profunda. Então a obra começa aí, são 29 anos. Primeiro ela recebe do Camilo Castelo Branco, que não é uma obra doutrinariamente ajustada, porque é só um relato. E aí a lucidez. Ela nem condena e nem aplaude. Ela recebe, ela faz o papel de médium, né? Vou receber, depois eu avalio. Depois vem Bezerra, né, confirma. Depois vem o Leon Denis fazer toda a revisão doutrinária da obra. Olha como do ponto de vista espiritual é uma superprodução, né? Quer dizer, a imensa equipe trabalhando nessa obra. Verdade. Dos recursos dela, do amparo espiritual, de uma revisão por um Leon Denis. E aí o pessoal pergunta, mas Ivone, por que o Leon Denis lhe assiste? Ela disse, bem, primeiro eu gosto muito da obra dele. Segundo, eu li que ele disse, antes de desencarnar, que quem orasse por ele vinha ajudar. Eu oro. É simples. Eu estudo a obra dele, tenho sintonia com ele, ele falou que podia orar e eu oro. Então, de repente, ele vem. E aí, depois de tudo isso, ela comenta que passou anos na dúvida. Toda noite ela orava para pedir orientação. Olha que posto, né? As pessoas acham que mediunidade é mágica, né? Não, é só perguntar, responde e tá bom. Não é. É todo um processo de amadurecimento emocional dela. E aí, certa vez, ela pede orientação para um companheiro espírita e ele descaridosamente destrói a obra. Diz que ali é um conjunto de mistificação, que é um absurdo. E ela, muito abalada, não querendo prejudicar a doutrina, obviamente, né? Envolvida naquela emoção excessiva. E ele era uma pessoa conhecida do movimento. Era uma pessoa de referência, conhecida, famosa, né? E aí ela decide queimar. Diz, não, se isso é tudo, né? Se é tão ruim assim, ela pegou os originais para queimar. Quando ela pega o fósforo para acender, ela viu uma mão em cima da dela. Era Bezerra de Menezes dizendo calma. E aí ela mostrou para outras pessoas, né? E de fato o livro foi publicado, salvo engano, em 1934, né? A primeira publicação, não é isso, Arthur? Ou 54, né? 54. É a data do prefácio. Então é uma longa trajetória, mas até hoje é a melhor obra mediúnica sobre o tema suicídio. E sobre a vida espiritual. Nós veremos coisas absolutamente extraordinárias e espantosas quando a gente começar a discutir sobre o livro em si. Bem, vamos agora para a nossa segunda parte, né? Que é a parte da mensagem dos amigos espirituais. Bom Jesus, que Tu possa nos abençoar neste momento, nos trazer luz, nos trazer paz, para que possamos receber e entender as mensagens dos Espíritos que irão se comunicar neste programa.
Muita paz. Obrigado. Que assim seja. Amigos, jovens espíritas, apresento-me como Francisco. Logicamente, um nome não verdadeiro ao meu, para trazer-lhes uma mensagem de que a leitura deste livro, escrito por Ivone, Memórias de um Suicida, despertarão em vocês o desejo do contato com os espíritos, o desejo com o contato com a mediunidade, pois ele mostra a trajetória de um suicida, mas entre as linhas escritas por Ivone, mostra a beleza da mediunidade em cada detalhe e em cada parte do livro. Fui um suicida, hoje estou me recuperando e me preparando para uma nova trajetória na Terra, para ajudá-los e para ajudar o movimento espírita como um todo, no trabalho e no progresso e desenvolvimento dos jovens com mediunidade. Muita paz a todos vocês. Me despeço. Queridos amigos, o exemplo de Ivone Pereira é o exemplo a ser seguido pelos jovens que amam o nosso tão amado Mestre de Nazaré. Mediunidade, abnegação, cristianismo verdadeiro, sejam essas as linhas mestras de vossas existências. Começai como começou a jovem Ivone, dialogando com os espíritos, recebendo mensagens, atendendo aos aflitos, coordenando reuniões de desobsessões difíceis, mas que produziam belíssimos resultados. Atentai, médiuns que vos são dados como exemplo, começaram sempre muito cedo em suas experiências de intercâmbio mediúnico. Se quereis, pois, servir ao Cristo, servi-o desde a mocidade, aprimorando o vosso coração pelos bons hábitos, renunciando à animalidade inferior, servindo abnegadamente, encarnados e desencarnados, pois todos são filhos de Deus. Atentai, o caminho que o Cristo apresenta, seja há 2000 anos atrás, seja neste instante, é sempre o mesmo. Espiritualização, abnegação, vivência mediúnica elevada. Assim fez nosso Mestre com João Evangelista, desde jovem, preparando-o para a sua missão e para a recepção do mais complexo livro da história deste mundo, o Apocalipse. Assim fez a discípula de Jesus, Ivone Pereira, para a recepção da magnífica obra Memórias do Suicida. Este livro vos ensinará sempre o caminho triste daqueles que fogem do próprio testemunho e a glória imortal daqueles que desejam servir ao Cristo independente dos erros do passado. Que o exemplo dessa médium, dessa espírita, desta amiga, toque os vossos corações, para que não duvideis. Jovem espírita, cabe a vós a continuidade desta tarefa, e nós, os espíritos que trabalhamos na coordenação do movimento, estaremos ao vosso lado, desde que os vossos corações vibrem, sedentos por amor e paz verdadeiros. Muita paz.